Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias de hoje começa falando de um fato que ganhou as redes sociais ontem, da compra de opinião. Gente que se vende, gente que se presta a retuitar, a publicar a opinião daquele que ideologicamente nem necessariamente combina contigo, desde que ele pague para isso. Foi descoberto um esquema, é um vexame, que teve como lugar o Twitter, que é a rede social. Eu sempre brinco aqui que o Twitter é o clube do ódio das redes sociais. Lá é que a coisa pega. Você destila ódio ali também. De vez em quando. Ali é o lugar do sangue, claro, do ódio. Pois é, mas é lá o lugar, né? Você não vai querer bater boca no Instagram, né? Instagram é tudo bonito. Instagram, Instagram é outro mundo. Arco-íris. E aí no Twitter, não. Mas o PT não se prestou a comprar a opinião dos outros, pagando o mensalinho do Twitter? Conta aí, Marcos Souza. Uma influenciadora digital assumiu que recebeu para fazer uma ação de marketing para a legenda. A presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, disse que o partido está averiguando as acusações dessa influenciadora. Para o ouvinte entender, nesse final de semana, os internautas identificaram uma situação incomum no Twitter. Entre os principais assuntos comentados na rede, o nome do Piauí aparecia entre os 4 assuntos mais falados na rede social. Você consegue entender? Veja o tamanho da barbaridade. O Piauí, com todo o respeito que eu tenho ao estado do Piauí, mas o Piauí virar trending topics por causa do governador Wellington Dias e pro topo do Twitter, amigão, não é normal, né? Isso aconteceu porque os influenciadores digitais, identificados como de esquerda, disseram que foram convocados para falar da administração do governador do Piauí, o Wellington Dias, que é do PT, candidato inclusive à reeleição lá no estado. A ação de marketing foi denunciada por uma das próprias influenciadoras chamadas para a ação. A jornalista Paula Holanda, militante de esquerda, contou que teria participado de um grupo do WhatsApp que decidia quais seriam os temas das publicações. Além de Wellington, foram criados posts de elogios ao candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, e a senadora do Paraná e candidata a deputada federal, Gleisi Hoffmann. A influenciadora digital, Paula Holanda, contou que foi convidada para fazer ação por uma agência de marketing digital mineira chamada Lajoy e que eles iriam receber cerca de R$1.000 pelas postagens. Nós tentamos contato com essa agência, Daniel, mas não encontramos nenhuma página nas redes sociais e o site da agência está fora do ar. Eles deletaram tudo, né, Mark? Exato. Pagaram tudo. Nesta segunda-feira, a senadora Gleisi Hoffmann afirmou que o PT nunca pagou ninguém para falar bem do partido nas redes sociais. Adotou esse tipo de prática. Nossas relações com as redes sempre foram relações de respeito e de militância. Nunca pagamos ninguém para falar em rede. Muito pelo contrário, nós temos os maiores Faces, Twitter, sempre nossa militância, nossas lideranças têm. Nós estamos averiguando o que é isso, para saber esclarecer essa situação. Quando o gerundismo se estabelece como a solução do problema, nós estamos averiguando, né? Então é o seguinte, a própria influenciadora digital, essa moça Paula Holanda, admitiu que recebeu dinheiro. Deu a fonte de onde veio o dinheiro e o que tinha que tuitar. Esse é o jogo. O perigoso jogo. Eu não quero fazer desse caso aqui uma tempestade, até porque é pequeno e nos interessa pouco aqui no Paraná. Mas é esse tipo de jogo que nós, como eleitores e cidadãos, precisamos abrir o olho. De não permitir que robôs, que gente paga, venha tentar usar da força do dinheiro para tentar mudar o nosso convencimento. O nosso convencimento tem que ser livre. A nossa escolha sobre a eleição e em quem vamos votar, para presidente, para governador, as 2 vagas ao Senado, e a escolha importantíssima do deputado federal e do deputado estadual, ela tem que ser baseada na informação. Informação precisa, sem fake news e sem dinheiro pagando para fazer chegar algo, uma propaganda travestida de notícia. O perigo da fake news, ele é real. E quanto mais dinheiro o partido tem, a coligação tem, o candidato tem,
maior é o risco para a própria democracia. O voto é livre. Eu não vi nada do Twitter a respeito disso. O Twitter, o comando do Twitter, deixou meio pra lá. Mas quando precisou deletar páginas vinculadas ao Bolsonaro, foi lá e deletou tudo, né? Nesse caso, deixa assim. Tá feito o registro. Cuidado para não cair em fake news, nem em gente que compra opinião alheia para tentar te puxar pro mesmo barco. 7h07. E os ouvintes, Marcos Souza, acham o que disso? Participando aqui já desde bem cedo, eles estão mandando perguntas já ao candidato Ratinho Júnior, que daqui a pouco será o entrevistado da vez na série de sabatinas do Grupo RIC, mas o Alfredo Og, aqui do bairro Capão Raso, diz o seguinte: como o PT não paga pra ninguém e os R$30 do pão com mortadela. Agora é pouquinho, né? No universo da campanha, R$1.000 é muito pouco nesse universo do marketing eleitoral, enfim, então... É a mortadela mesmo. O Fábio, aqui de Curitiba, diz que ele não acha um caso pequeno. Mostra que grande parte da imprensa está comprometida com a agenda política e não para o bem comum. Mas, Fábio, quem foi pago foi os influenciadores, não a imprensa. A imprensa é o único caminho que você tem, Fábio. Porque se você for pro Twitter, no universo... Porque tudo é bolha, né? Bolha. Você monta bolha. Normalmente nós fazemos o quê? A gente segue as pessoas que a gente gosta. Quando a gente segue quem a gente gosta, a gente só vê na nossa página e na nossa telinha do celular a opinião de quem a gente gosta. Então você fica dentro de uma bolha. E dentro da bolha, você não pensa fora da bolha. Então você é bolsominion, você gosta do Bolsonaro. Tudo que você vê é Bolsonaro. Aí você, o Bolsonaro vai arrebentar de voto, porque todo mundo é Bolsonaro. Não, todo mundo da tua bolha é Bolsonaro. No PT, você só segue PT, gente que... Aí você olha lá, todo mundo dentro da tua bolha é disso. Se você não conseguir romper a bolha, principalmente a do Facebook, você fica com a informação parcial. E quem pode te dar informação com todos os lados é o veículo de comunicação tradicional. A internet é importantíssima, ela deve sim ser usada como fonte de informação, mas o veículo de comunicação tradicional é quem vai filtrar o que é notícia e vai fazer a análise daquilo que interessa. Tem uma frase antiga lá de 1900 e sapatinho, mas que eu gosto muito. O jornalista é aquele que separa o joio do trigo e publica o joio. O trigo, amigão, o trigo tá aí. A gente tem que achar o joio e mostrar o joio para a opinião pública. É o que tá escondido, né? Tem gente que lê essa frase do lado do avesso. Eu gosto de interpretá-la do lado positivo. Por falar em separar joio do trigo, diga lá, Mário. Rapidinho, só que vários ouvintes estão perguntando aqui a sua opinião. Um deles é o final telefone 9757, o Diego Ramos dos Santos, também o Eduardo, o Rafael, a Cibele. A sua opinião sobre a entrevista do Ciro Gomes ontem ao Jornal Nacional. Você assistiu? Eu vi depois, na hora do Jornal Nacional, eu tava em aula, né? Eu assisti depois. Eu vou dizer que quem deve estar preocupado com a entrevista é o Bolsonaro, que vai falar hoje. William Bonner ligou um moedor de carne e colocou o Ciro Gomes no moedor de carne. Tirou o caldinho lá do Ciro. Pro Ciro desestabilizar, que é macaco velho, você imagina o Bolsonaro hoje. Então o Bolsonaro... O que eu imagino da entrevista do Bolsonaro? Que o Bolsonaro vai crescer pra cima do Bonner. Vai voar em cima. Eu, ao contrário do que eu li da maioria das opiniões na rede social, eu achei que o Ciro foi bem. Eu acho que no contexto da entrevista, o Ciro Gomes foi bem. A única parte do devaneio é a parte do SPC, que ele continuou batendo firme nisso. Não, mas ele já mudou agora. Não, isso é muito Cabo Daciolo, cara. Não, mas ele o SPC é muito Cabo Daciolo. Antes ele falou que ia tirar o nome das pessoas. Agora ele falou, eu vou ajudar as pessoas. Daqui a pouco ele não vai tirar mais ninguém. É muito subir ao monte pra rezar, cara. Não tem condições. É que assim, tem algo... Eu não tô aqui pra defender o Ciro, muito ao contrário, eu acho a proposta do Ciro estapafúrdia. Mas quando ele diz assim, eu vou tirar o seu nome do SPC, não é que ele vai tirar o nome do SPC. Exatamente, o Estado vai pagar a dívida do sujeito, de alguma maneira, e o sujeito vai ter um dinheiro mais barato, financiado pelo Estado, para ele pagar o Estado. É isso que o Ciro está propondo.
Não é que o Ciro vai chegar e vai limpar todo mundo. Não é, mas você precisa fazer a comunicação para que a pessoa que está lá do outro lado entenda o que ele está falando. O candidato Ratinho Júnior, que daqui a pouco vai falar conosco, ele virou meme na rede social, depois eu vou perguntar para ele sobre isso. No debate da TV Bandeirantes, ele falava sobre o milho que vai virar frango, que vai virar hambúrguer, que vai virar nuggets. Eu entendi o que ele estava querendo dizer. O tempo é 1 minuto para falar na réplica. Aí o sujeito pega aquela frase, coloca uma figurinha de um Big Mac e dá pau no sujeito. E, na verdade, o contexto que ele se manifestava é diferente. Então, quando o Ciro Gomes falou lá, eu vou tirar o nome de todo mundo do SPC, não é que ele vai lá tirar, pegar ele, tirar. Mas aí você cria uma onda em cima. Mas a proposta é uma bobagem do Ciro Gomes, porque, de novo, quem vai pagar é o Estado bobão, paternalista, que vai pagar a conta para os outros. Então, na verdade, é o seguinte. O Ciro ficou desconfortável na entrevista ao Jornal Nacional. E o Ciro é macaco velho. Vamos ver o que vem aí de Bolsonaro hoje. O que você achou que o Ciro foi bem, Mark? Acho que sim, saiu Eu bem. achei que ele foi bem também. Até que o Bonner mesmo estava Tava decidido a chupou desestabilizar. com ódio, né? Chupou um limão. O Bonner pode vir fazer esse jornal, eu acho. Pode, Ele tem o perfil. tava com ódio. Eu fico imaginando hoje. No meu Tá falando o tempo- que aí? No meu, O quê? no meu tempo de Jornal Nacional, Mark, É. quando eu tinha que passar o texto com a rede, o Mark é repórter nacional, ele sabe que isso é uma parte que a gente tem que passar o texto lá, né? Tinha Que nenhum passar o repórter texto. gosta. Nenhum. Eu ficava, ai, que seja a Fátima, que seja a Fátima. Eu ficava torcendo pra cair com a Fátima, porque o Bonner é muito xarope. E aí o Bonner fez o papel que o Jornal Nacional vem fazendo eleição após eleição. Eu até acho que a entrevista ela pode ser dura, sem precisar ser do jeito que foi. Acho que você tem também que permitir ao candidato que ele possa expor as suas ideias. Não é só inquisição. Você tem que dar o tempo do sujeito expor aquilo que ele pensa. Quando você faz muito pau na mesa, sem equilibrar, a entrevista fica meio over, assim. É o único ponto que eu tenho a dizer a respeito disso. Mas acho que o Ciro foi bem. Tô curioso pelo Bolsonaro hoje. O que mais, Mark? Daniel, os ouvintes aqui falando sobre ainda a cyber mortadela. Eles estão brincando aqui com a situação lá do PT que teria pago a agências de marketing para influenciadores digitais falarem bem do partido. Vamos combinar também que isso não é novo, né? É bem velho, inclusive. É velho. O PT, quando governou o país, tinha lá o seu hall de blogueiros que recebia dinheiro público. Tem blogueiro investigado pela Lava Jato? Tem. O dinheiro da Caixa. A Joyce Hasselmann, que é candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, defendendo a bandeira do Bolsonaro, estava na listinha do André Vargas do PT, amigo. Então, sabe... Ah, Edeninha, não fala. Que não fala, velho? A Joyce estava na lista do André Vargas. E agora levanta a bandeira do Bolsonaro. Ah, aqui não tem mimimi. Ou não tava na lista, Marco? Tava sim. Tava, foi citada no depoimento da Lava Jato. Ao juiz Sérgio Moro. Ao juiz Sérgio Moro, então. Adiante. Daniel, tem uma notícia importante aqui, que é sobre a questão... É mimimi ou não? A tua opinião primeiro. Aquele professor aqui de Curitiba que deixou os alunos fazendo educação física na chuva. E o pessoal reclamou um pouco. Como forma de punição, um professor do Instituto Federal aqui do Paraná obrigou alunos a permanecerem sentados na chuva durante uma aula. A iniciativa do professor gerou revolta nos alunos do Instituto. Segundo a nota do Grêmio Estudantil, eles foram obrigados a permanecer na quadra de esportes debaixo de chuva em uma aula de educação física na última sexta-feira. Luiz Felipe Siquinel, diretor de Relações Acadêmicas do Grêmio do IFPR, conta que a punição foi motivada porque um estudante falou, na verdade, algum xingamento para outro colega. Por isso, o professor estava punindo a turma para que eles fossem mais obedientes. Um dos estudantes, durante a aula, ele acabou gritando, falando palavrão para um colega, que é uma prática comum entre garotos de 15 anos, né? Então, por conta desse único aluno, ele deu uma correção, né, graças, em toda a turma. E a chuva começou a ficar mais forte, e ele pediu para todo mundo sentar na quadra, esperarem, enquanto ele dava bronca nos estudantes. Aí, deu um certo horário, ele subiu para a sala, com os estudantes todos encharcados, e continuou dando bronca.
Para os alunos, o acontecimento foi visto como uma punição vexatória e danosa à saúde física, psicológica e moral e um ato claro de abuso de poder vindo de um docente conhecido por suas práticas, diz a nota. O Grêmio Estudantil solicita o afastamento do educador com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa produção tentou contato com a diretora do IFPR, mas não foi atendida até o fechamento deste jornal. Eu não tenho condições de responder a pergunta do Mark de uma maneira cabal. Eu não sei se é mimimi. A meninada pronta. E às vezes o professor tem que enquadrar. A gente sabe, todo mundo aqui foi estudante de 7ª série, de 8ª série do ensino fundamental. A gente sabe como é que é. Todo mundo sabe. Então, se deixar solto, a gurizada põe um cão a ferver. E deixar todo mundo sentado na chuva, eu não sei se é a saída. E não me parece que seja mimimi. Eu acho que você pode tomar medidas mais efetivas em que o resultado prático seja melhor ter sentada na chuva, em Curitiba. Acho que o professor, no intuito de dar uma reprimenda, pisou na bola. Não estou aqui querendo punir o professor. Às vezes o professor tem que ir lá e, tem que puxar a rédea. Ou vai deixar solto para que o aluno sapateie na cabeça do professor? Claro que não. Mas precisa pegar uma turma inteira e pôr sentado na chuva em Curitiba? Eu acho que o professor acertou em dar a reprimenda aos alunos e errou na forma. O melhor caminho não é sentar na chuva. Tem outro jeito para fazer. Toca a punição, manda para casa. Escreve lá no caderninho. No meu tempo de colégio, Mark Souza, tinha o SOI. No teu tinha, não? Tinha. Serviço de orientação educacional escolar. O professor só te olhava e dizia assim, eu vou te mandar pro SOI. Bastava. Se você seguia exagerando, você ia pro SOI. E a tiazinha do SOI, velho, eu não peguei era essa muito chata a minha demais. Já era caderno livro negro. No teu tempo, já entrou o Essa que é a questão. Não, mas eu gostava. É o mimimi escolar. Já era o livro negro. Já. O Mark vai dizer que gostava de ir pro SOI. Não, porque assim, tinha um chá lá. A gente tirava que bacana. Chá no SOI, é verdade. Tomar o chá do SOI. Jesus amado. Sei lá se é mimimi. O professor. Acho que era Ivete o nome dela. Ivete sempre circulou na minha vida, né? Nossa chefe aqui é Ivete também. Era Ivete o nome da tia do SOI lá no meu colégio. Então. 7h19. Na política local, tem uma informação importante que envolve as candidaturas da governadora Cida Borghetti, do ex-governador Beto Richa, candidato ao Senado. O Ministério Público Federal pediu a abertura de uma ação de investigação judicial eleitoral contra os dois. Diga aí, Mark. Também são alvos do pedido o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, a prefeita de Fernandes Pinheiro, Cleonice Schuch, o candidato a vice-governador na chapa de Cida, Coronel Malucelli, do PMN, e os suplentes de Richa, Nelson Padovani e Maria Iraclésia. De acordo com a procuradora regional eleitoral Heloísa Helena Machado, o órgão recebeu uma denúncia de que o ex-governador Beto Richa teria usado o cargo para aprovar emendas parlamentares para a base aliada e, com isso, teria promovido o favorecimento dos deputados que o apoiavam para uma futura campanha eleitoral. Segundo a denúncia, houve abuso de autoridade por parte da governadora e dos outros envolvidos. Em nota, a assessoria da governadora Cida Borghetti informou que tomou conhecimento pela imprensa e que não houve da parte da governadora qualquer atuação em benefício da candidatura do ex-governador, já que na época ambos não eram sequer candidatos e que os devidos esclarecimentos serão prestados após a notificação, visando demonstrar a improcedência da ação. Já a assessoria do ex-governador Beto Richa afirmou que a ação não tem cabimento, pois eram eventos públicos nos quais o ex-governador Beto Richa foi convidado e neles não praticou qualquer ato administrativo. A assessoria do prefeito Rafael Greca informou que o prefeito não foi notificado do pedido do Ministério Público e que entende que não foi cometido nenhum ato irregular e pretende apresentar sua defesa após analisar o teor das acusações. Sobre esse pedido do Ministério Público Federal, eu tenho convicção de que isso não dará em rigorosamente nada. Nada. Este é um ato que, se fosse levado a ferro e fogo, no rigor, na ponta do lápis, de você buscar a responsabilidade de um eventual abuso de poder por todos aqueles que ocupam cargo público
de inauguração de obras, de liberação de dinheiro para emenda, se isso fosse levado na ponta do lápis, não haveria um único político investido do seu cargo que iria sair ileso. Você ia pegar todo mundo de A a Z. De A a Z. Então eu não acredito que esse tipo de ação do Ministério Público vá atingir tanto a campanha da governadora Cida Borghetti, a reeleição, quanto a campanha do ex-governador Beto Richa, que concorre a uma das duas cadeiras no Senado da República. Entretanto, tem um lado negativo. Vira pauta, vira notícia. E no momento em que o candidato tem que fazer campanha, ele precisa explicar à opinião pública o fato do Ministério Público pedir a investigação judicial eleitoral. Há um desgaste de natureza política. Você perde e gasta energia num período de campanha para explicar uma ação do Ministério Público. Entretanto, repito, não creio que esse tipo de pedido do MPF vá obter qualquer resultado na Justiça Eleitoral. E é bom a gente lembrar que o pau que dá no Chico bate no Francisco. Hoje são os dois, amanhã outros podem vir a figurar aí no polo passivo de eventuais demandas do Ministério Público Federal. Mas não creio que isso vá ter qualquer resultado prático. Participação do ouvinte, vamos para o intervalo, Mark. Deni, o pessoal participando aqui sobre o caso dos alunos na chuva. A Dani Lourenço diz que práticas humilhantes ensinam a humilhar, práticas de diálogo, vão ensinar a dialogar, enfim, ela está achando que tinha que ter uma conversa e não fazer isso. Já o ouvinte 7046, o final, o nome dela é Maria, acho, sobre o caso do professor, se fosse para jogar, brincar, fazer qualquer outra coisa, eles não reclamariam, ficariam na chuva de boa. Agora, como era para ficar lá só sentado, estão reclamando. Também tem a opinião do Júnior do Uberaba, dizendo, tá certo, professor, Denian, que agora os alunos não vão xingar mais. Pessoal, né, na base da cinta aqui. O João Paulo dizendo que tá faltando uma lei para obrigar essa piazada a servir o quartel, isso sim. Mas a lei já existe, né? O serviço militar é obrigatório. Só que não tem vaga para todo mundo. E todo mundo foge. Eu, quando fui me alistar, eu não pode usar a palavra, mas eu tava arado de medo de servir, velho. Cara, eu fiz a minha técnica foi a melhor. Ah, o Terribas é eu muito me alistei Nutella, em Pinhais, né? Né? Porque lá não tem quartel. É, muito Nutella. Aluninha, paz e amor. É muito Nutella. Mark, quando você se alistou, como é que foi? Eu queria servir, mas eu queria fazer aquele NPOR, daí não tinha vaga também. Daí fui dispensado por excesso de contingente, mas eu queria servir. Aqui é 0%, menino. Aqui é 0. Tá entendendo? Tá ok? Aqui ninguém é militar, ok? Tá achando tá o quê? Aqui ninguém é militar. Então tá bom. Vamos para o intervalo. Na volta, entrevista com o candidato ao governo Ratinho Júnior do PSD. Você pode mandar a sua pergunta para cá pelo WhatsApp 41 98504 5092. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7 horas e 29 minutos. Bom, você pode acessar aí o nosso canal no YouTube, youtube.com/RickMaisPR. É só você procurar aí na barra de busca do YouTube Rick Mais PR. Também tem o nosso portal para você poder assistir a gente, que é o rickmais.com.br/Jovem Pan. Assim que você acessar o site, vai ter um letreiro bem grande lá em cima, lá escrito Jovem Pan ao vivo. Você clica nele e cai direto na nossa transmissão. E você pode usar a hashtag Vota Paraná em qualquer rede social da Jovem Pan e na sua rede social também, para você mandar a sua pergunta hoje aqui para o candidato Ratinho Júnior. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. 7h30 da manhã, espaço agora para o candidato Ratinho Júnior do PSD. O tempo da entrevista é de 20 minutos. A ordem de aparição dos candidatos aqui na Jovem Pan e logo depois na RIC TV Record foi decidida e definida em sorteio. Os candidatos que estão na preferência do eleitor, segundo as pesquisas, hoje nós completamos os 3 primeiros colocados. O Ratinho lidera, seguido da governadora Cida Borghetti. Em terceiro lugar, o candidato João Arruda, do MDB. Tempo de 20 minutos começa a contar agora. Candidato Ratinho Júnior, muito bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, Marcos Souza. Bom dia, Terribas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Qual é a diferença do Ratinho Júnior para Cida Borghetti e para o João Arruda? Olha, Denian,
Eu vou fazer aqui uma reflexão histórica do Estado e sem fazer disso uma crítica, tá? O Paraná, ele é governado há 30, 40 anos por 2 ou 3 famílias. Isso é um dado histórico. Acho que todas elas contribuíram, tiveram a sua importância, ajudaram no desenvolvimento do Estado. Agora, o Paraná, que é um Estado maior que Portugal, maior que a Hungria, se você juntar o PIB do Uruguai, da Bolívia e do Paraguai, não dá o PIB do Paraná. Eu penso que não é possível um Estado com esse porte, com essa musculatura, com essa importância que tem no país, ser dependente de 2 ou 3 famílias. Com detalhe, quando não é o líder maior, se coloca o irmão, ou se coloca a esposa, aí vem o filho, ou vem o sobrinho. Quer dizer, não sai desse link familiar. O Paraná não pode ser um patrimônio familiar. O Paraná não deve, não precisa, nós não podemos admitir isso. Eu faço parte de uma nova geração, de uma safra política que vem pelo Paraná e pelo Brasil. Eu não tenho irmão filiado em partido, não tenho pai, não tenho mãe, eu faço política por missão e por gratidão. O Paraná foi importante para minha família. Eu tenho essa consciência. Foi o Estado do Paraná que deu oportunidades para minha família, para gerar emprego, para crescer, para se desenvolver, para eu poder estudar fora do país. Então, acho que o mínimo que eu posso fazer como cidadão, e eu não sou filho da política, eu sou filho do trabalho. Eu faço política por entender que a minha geração, ela tem a obrigação de apontar um novo horizonte para o Brasil. Nós, que somos de uma idade muito parecida, esses políticos que estão há 40 anos não entregaram para a nossa geração o Brasil que eles prometeram. O que eu tenho que fazer, e liderando um processo com outras pessoas, é tentar entregar para uma nova geração um Brasil melhor. E eu acredito, tenho convicção que é possível fazer disso através do Paraná. Eu tenho consciência que eu não vou consertar o Brasil, mas eu acredito que nós podemos fazer com que o Paraná avance e possa se tornar o estado mais moderno do Brasil. Nós temos todas as condições de fazer isso. Eu fui buscar as pessoas mais habilitadas para isso. Se você olhar minha chapa, e quando eu falo de nova geração, não é nem uma questão de idade, é uma questão de pensamento, de projeto, de caráter acima de tudo. Você pega o meu vice-governador, que é o Darcy Piana, é um homem no alto da sua idade, 70 anos, vigoroso, trabalhador, que representa um setor que gera 63% de emprego do nosso estado, que é o setor de o comércio e o serviço. Uma pessoa, uma das mais, com maior credibilidade fora do estado do Paraná. Então, assim, o nosso senador, o professor Euriovisto, fundador do Grupo Positivo, um homem que não precisava estar na política, podia estar morando em qualquer lugar do planeta, gera 10 mil empregos no estado, né? Tem um dos maiores grupos educacionais da América Latina, resolveu entrar nesse projeto por se doar, por entender que o Brasil tem que mudar. Agora, candidato, da mesma maneira em que o discurso fala de renovação e de trazer à chapa nomes que não são da política tradicional, como é o caso do Euriovisto e do Darcy Piana, tem também nessa escolha uma questão de estratégia para vencer o que seria um defeito, entre aspas, e ao mesmo tempo é a grande qualidade que o Ratinho Júnior tem de ser filho do Ratinho, porque sempre se enxergou o Ratinho Júnior nos bastidores da política como um candidato que tem teto. Ele vai até um determinado momento porque a elite não vota no Ratinho Júnior, porque remete a uma ideia de popular ou popularesco por causa do programa de televisão do Ratinho. Ninguém lembra que o Ratinho é empresário, mas fala do homem que muitas vezes se disse palhaço ao fazer as suas palhaçadas na televisão. A escolha, por exemplo, do Darcy Piana para ser o vice, visa enfrentar esse tipo de problema que você já encontrou na eleição municipal, quando disputou a Prefeitura de Curitiba? Veja, Denia, o processo de convencimento do eleitor é um trabalho que você tem que fazer constantemente, né? É uma aprovação que você tem que fazer, são gestos que você tem que fazer. Você nunca usou o nome, me permita tratá-lo de você, porque Sim, é mais jovem do que eu. Claro. Você nunca havia usado nas campanhas passadas, na propaganda, o seu nome Carlos Massa. Nessa eleição, o Carlos Massa aparece, não apenas o Ratinho Júnior. Então, o que me parece é que o marketing também percebeu que aquele ali era um problema a ser enfrentado. Talvez para deixar um pouco mais formal, pela importância do cargo. Eu acredito que até seja isso. Eu não posso abrir mão das minhas raízes, né? Eu sou chamado de Ratinho Filho desde que eu tinha 4, 5 anos de idade, né? E isso me orgulha, né? Foi graças talvez a esse apelido que meu pai conseguiu se diferenciar entre os comunicadores do Brasil e depois se consolidar. Mas obviamente que eu tenho meu nome.
que é Carlos Roberto Massa Júnior. E se eu chegar em qualquer lugar e me chamar falar que o Carlos está chegando, ninguém vai saber quem é. Então, o Ratinho, obviamente, que chama muito mais atenção. Mas devido ao cargo, né, o de governador, e sempre nas cerimônias mais formais, eu era chamado de Carlos Massa. Então o que a gente fez agora é unir os dois. Para aqueles que gostam do Ratinho, fica chamando de Ratinho, aqueles que querem chamar de Carlos Massa, aí tem para todo mundo. Porque também é uma coisa que as pessoas que se preocupam com a nomenclatura, com o nome, que tenham qualquer tipo de preconceito nisso, tem preconceito em todas as áreas. Né? Então, assim, eu tento fazer o meu trabalho, eu tento me consolidar pelas minhas atitudes e pelo meu trabalho. E, obviamente, que você trazer um vice com essa envergadura, um candidato a Senado com essa envergadura, é um gesto para o eleitor dizendo assim, olha, a maneira que eu vou governar é com esse perfil de pessoas. É óbvio que é um gesto. Ninguém me indicou, ninguém determinou qual era o meu vice. Eu fui buscar o meu vice. Ainda na política, antes de ingressarmos aí na questão das propostas, quem é o seu candidato à presidência da República? Veja, Daninha, nós já tivemos fui aqui o Bolsonaro falando, né, que prefere a nossa candidatura, que eu fico muito honrado, até porque ele está bem colocado nas pesquisas. Eu convivi com ele em Brasília, eu fui deputado junto com ele, então a gente tem um bom relacionamento. Agora, eu penso que como paranaense, o Paraná há muito tempo não tem um protagonismo nacional, né? E o Álvaro se dispôs a isso, né? Tem um bom perfil, enfim, está coligando com a gente. Então, eu acredito que no primeiro turno, como paranaense, é importante a gente fortalecer a candidatura do Álvaro. Pedágios. A governadora Cida Borghetti já anunciou que não vai renovar os contratos atuais com as empresas que hoje exploram a concessão das rodovias aqui no Paraná. Qual que é a posição do Ratinho Júnior? Olha, eu acho que foi até desnecessário ela fazer isso. Eu até falei para ela no debate da Gazeta que ela perdeu tempo fazendo isso porque existe uma lei que proíbe a prorrogação. É uma lei federal. Então não tem o que fazer, não se pode prorrogar. E o pedágio foi usado demais, Daniel, como demagogia política, né? O debate com o pedágio é muito claro. Não se pode prorrogar, porque existe uma lei federal, e ele vai vencer só em 2021, em janeiro. Então não tem o que fazer, tem que se cumprir o contrato, lamentavelmente. O que eu defendo para as estradas que possivelmente terão que fazer uma nova concessão para outras rodovias fora do anel viário rodoviário do Paraná, e além para esses contratos vigentes que vão terminar em 2021, é uma licitação internacional. Por que licitação internacional? Porque você atrai investimentos de fundos de infraestrutura do mundo todo, canadense, americano, dos Emirados Árabes, asiáticos. Você diminui a chance do conluio, do esquema, como aconteceu na Lava Jato, que uma empresa combinava a obra com a outra, o preço, enfim. Quando você faz uma licitação internacional, você dificulta isso. E com duas exigências. Primeiro, a diminuição do preço em 40%, 50%, que é o que o Tribunal de Contas da União já disse que deveria acontecer. E também com um erro, buscando consertar um erro que foi feito nesses contratos, que é a obra acontecer logo na assinatura do contrato. Que nesses pedágios que nós temos, que foi feito em 97, jogaram as obras para depois de 2 décadas. Então, o Paranense pagou um pedágio altíssimo e não teve as obras durante 20 anos. Então, a ideia é fazer toda essa inversão. É consertar ou não fazer com os mesmos erros que aconteceram no passado. E os ouvintes, Marco? Daniel, muitas perguntas aqui ao candidato, várias sobre educação. Tem 2 aqui especiais, Ratinho, sobre a educação. Final telefone 0576, a Cerli Torrens. Ela diz que na era da tecnologia, professores têm que dar aula com quadro e giz, que está tudo socateado. E tem uma outra pergunta nesse sentido, da Isabel Oliveira pelo Twitter, dizendo que uma das suas propostas é fazer um intercâmbio dos alunos da rede estadual. Como fazer isso, já que nas escolas falta tudo? Olha, Cerli, primeiro a educação, tudo é necessário na educação, tudo é importante, né? Desde o transporte escolar, desde a merenda, Denia, e nós vamos fazer 3 refeições por período. Nós temos crianças que chegam com fome porque são de famílias extremamente humildes e não conseguem aprender direito. Uma pessoa com fome, você sabe, não se concentra, não consegue prestar atenção. Então nós temos 3 refeições por dia, por período, né? Então na entrada, no recreio e na saída, porque tem criança que o pai e a mãe trabalham, jovem chega em casa, não tem o que comer na geladeira ou não tem almoço pronto. Então nós vamos primeiro cuidar da alimentação, da parte nutricional desse aluno. Segundo, as escolas sucateadas, nós vamos fazer um trabalho de recuperação das escolas com o Exército. Eu vi vocês falando aqui de Exército, nós já falei com o Coronel Marinho, nós vamos trazer a mão de obra do Exército e o governo entra com os insumos, compra de tinta, cimento, vidros, recuperação da escola. Isso é possível. Isso é bom por quê? Porque a mão de obra do Exército você pode trabalhar 3 turnos.
Você dá agilidade e não tem um custo para o Estado, né? Até porque eles já são remunerados no Exército. E nessa questão do fortalecimento da questão pedagógica, fazer um trabalho muito forte com os professores, qualificação periódica com os professores, implantar novamente o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional, que foi diminuído nos últimos anos. Nós vamos recuperar esse projeto de qualificação dos nossos professores, que é importante. Mas e dinheiro para isso, candidato? E eu vou implantar o projeto Ganhando o Mundo, Denian. Esse projeto é um projeto que não é meu, não é uma invenção minha. Esse projeto foi implantado em Pernambuco pelo ex-governador Eduardo Campos, que lamentavelmente faleceu. Quando ele era governador, eu fui visitá-lo. Ele me apresentou todo o projeto. E esse projeto, ele pega os melhores alunos de cada escola pública e manda para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Inglaterra, ou para a Espanha. País de língua inglesa ou língua espanhola, para fazer um intercâmbio de 6 meses. E, obviamente, dá oportunidade para jovens de família humilde poder conhecer países de primeiro mundo, estudar em países de primeiro mundo e voltar influenciando outros alunos, outras pessoas, para que possa também se dedicar para que isso aconteça na vida deles. E vamos fazer o projeto Ganhando o Mundo Professor, que é fazer com que o professor possa fazer um curso de 30, 60 dias, também no exterior, para poder aprender, conhecer novos ambientes e metodologias de aprendizado e de ensinamento para ser aplicado aqui no estado do Paraná. Os projetos são muito bonitos. Se implementados, seria um ganho para a educação pública. Mas eu volto à pergunta da ouvinte. Não tem, às vezes, recurso para o papel higiênico, para o giz em sala de aula. Você falar em intercâmbio internacional, está muito distante da realidade do colégio público do estado do Paraná. De onde saiu o dinheiro para melhorar a educação verdadeiramente? Primeiro, Daniel, que é óbvio que não tem dinheiro para tudo. Governar é você optar, né, por aquilo que é prioridade. Então, assim, primeiro que nós vamos acabar com as mordomias no estado, Daniel. Não é possível o governo do estado ter que manter chácara para governador, manter ilha para governador e para governadora, manter jatinho alugado. Essas mordomias, eu vou acabar com todas elas. Vou te dar um exemplo. A chácara do governador eu vou vender. E vamos montar um colégio agrícola 4.0 no Parque Castelo Branco. Vamos aplicar, trazer agricultura de precisão para os nossos jovens que já trabalham na zona rural e ajudam seus pais. Aquela granja do Canguiri lá. Exatamente. A Ilha do Governador, por exemplo, nós vamos fazer um leilão para que um resort ecológico possa ser investido ali e gere emprego para o nosso litoral, gere renda, potencialize o nosso turismo. Eu acredito que é trabalhar com criatividade. Agora, eu me pergunto, o estado de Pernambuco, nada contra, mas não tem não deve ter 30% da nossa arrecadação, 40% no máximo. Consegue implantar um projeto desse? Nós do estado do Paraná não conseguimos? Vou te dar um exemplo que eu consigo fazer isso. Eu vendo o reflorestamento do estado do Paraná, que tem 36 mil hectares, que não justifica o poder público ter uma área de 36 mil hectares de reflorestamento, que vale algumas centenas de milhões, eu pago em 4 anos esse projeto. Mark. Muitos ouvintes perguntando aqui sobre segurança pública, e é uma pergunta diferente, candidato. Todo mundo pergunta da polícia na rua. Mas os ouvintes estão preocupados aqui com os presídios. O Paraná é o estado que mais tem preso em delegacia. Sim. Como resolver isso? Olha, e é verdade. E acaba atrapalhando o trabalho da Polícia Civil, que fica, em vez de fazer investigação, fica cuidando de preso, que não é a função dela. O Ministério da Justiça liberou para o estado do Paraná 120 milhões de reais para a construção de 14 presídios, né? Isso já faz um tempo, o Estado demorou para fazer o projeto. Nós vamos intensificar esse trabalho para licitar o mais rápido possível a implantação da construção desses presídios. Se a gente conseguir fazer de uma maneira rápida esses presídios, você consegue tirar das delegacias praticamente todo o número de presos que nós temos hoje, que é entre 8 e 10 mil. Nem o próprio DEPEN consegue determinar realmente a precisão desse número de presos, mas é entre 8 e 10 mil presos nas delegacias. Com essas 14 você consegue tirar das delegacias esses presos. Mas eu defendo implantar uma política de fazer PPP no sistema penal. Trazer as empresas que fazem gestão de presídios no mundo, as melhores dizem que são as inglesas, para poder fazer gestão de presídio. Por que isso, Daniel? Hoje, um preso custa no Paraná R$ 5.500 por mês.
No mundo, a média é $1.000. Nós estamos quase 30%, 40% a mais de custo por preso no nosso estado. Alguma coisa está errada. Seria uma privatização, com todas as aspas, do sistema prisional. Eu defendo isso. É claro, de uma maneira gradativa. Vamos ver. Deu certo? É bom? Vamos tocar. Primeiro que preso tem que trabalhar. Hoje preso não trabalha. Nós vamos fazer trabalhar. Eu vou implantar uma metodologia de trabalho que nós vamos fazer paver nas penitenciárias. Paver para a gente fazer um projeto de acessibilidade para os municípios e com algumas estradas rurais que são necessárias de uma implantação de pavimento ecológico. O paver é permeável, diferente do asfalto. Por exemplo, a estrada de Guaraqueçaba até o nosso litoral, né? Que hoje a estrada é 70 quilômetros de estrada de chão e é uma demanda há 30, 40 anos do pessoal que mora em Guaraqueçaba. Você não pode fazer asfalto ali. Ali tem uma proteção ambiental que é um rigor muito grande de fazer uma infraestrutura. Mas se você implantar o paver, que é um sistema de pavimento permeável, você consegue. Então nós vamos implantar isso nas nossas penitenciárias para duas alternativas. Poder ampliar as nossas estradas rurais que precisam de pavimentação e também vamos implantar isso para um projeto de acessibilidade, que eu já tive a honra de ser, como secretário, implantar o maior projeto de acessibilidade do Brasil. Nós vamos potencializar isso com os municípios através do trabalho dos presos. Várias perguntas sobre a carga tributária, candidato, e principalmente duas delas. Primeiro, o André pergunta aqui sobre IPVA. O governo atual aumentou o IPVA dizendo que o Estado precisava de mais dinheiro, mas agora diz que a situação está equilibrada. Você reduziria o IPVA? E a segunda pergunta, vários empresários perguntando sobre a substituição tributária, se você vai mexer nessa questão. Olha, a questão das contas do Estado, ela está equilibrada. O fato dela estar equilibrada é que ela paga a conta, mas não tem dinheiro para investir, não tem R$1 para investir. Então, o que nós temos que fazer? Diminuir esse custo. Por isso que eu falei para você, Daniel, nós vamos acabar com as mordomias e vou diminuir em 50% o número de secretarias. Isso está no meu plano de governo, é o meu compromisso. Hoje o Paraná tem em torno de 28 secretarias, nós vamos diminuir para no máximo 15. Quero ver se eu enxugo mais ainda, na medida do possível, para que sobre dinheiro para aquilo que é necessário. Nós temos um compromisso, já existe um estudo da FEComércio, bem aprofundado, de reduzir a carga tributária de 90 mil itens de bens de consumo, vestuário e alimento. Isso nós vamos fazer de imediato, que esse estudo não tem um impacto direto na arrecadação do Estado. Os demais, nós temos que trabalhar primeiro. Enxugamento da máquina para que ela tenha um custo menor e automaticamente começa a sobrar dinheiro e você daí vai pontualmente, né, não vou ser demagogo aqui que nós vamos baixar de uma hora para outra, mas pontualmente nas áreas que geram mais emprego para o nosso Estado, nós vamos reduzindo a carga tributária naquilo que é possível. Sobre a substituição tributária, nós vamos ter que fazer uma modernização. Santa Catarina saiu na frente, está bem na frente do Paraná nesse sentido, e nós vamos ter que rever realmente, porque tem penalizado a substituição tributária aos pequeno e médio comerciante. Então isso também, esse é um compromisso que eu faço de a gente poder fazer essa modernização, que também já está no nosso plano de governo. Então 90 mil itens de bens de consumo, de imediato nós vamos fazer a redução tributária. A substituição tributária vai ser revista em especial para não penalizar os pequenos e médios e, obviamente, criar um ambiente para que o empresário possa gerar riqueza no nosso Estado. Mas, candidato, no português, claro, o boleto do IPVA vai baixar? O boleto do IPVA, eu acredito que nós temos que fazer também de forma assim. As locadoras, que nós perdemos muito espaço, o Paraná era o maior berço de locadoras do Brasil, né? Os carros do Brasil inteiro eram aqui porque o nosso IPVA era menor. Eu acho que nesse sentido dá para você fazer uma redução de imediato e no segundo passo, conforme a arrecadação vai melhorando, você pode fazer um estudo também no sentido de diminuir o IPVA. Mark, última. Tem uma pergunta aqui que é folclórica, Denis, mas os ouvintes sempre perguntam. Ponte Guaratuba-Caiobá, sai ou não? Olha, tem que ver, tem que fazer um estudo de viabilidade. Dizem que tem viabilidade, mas nós temos um problema de infraestrutura na cidade de Guaratuba, porque a hora que você faz a ponte, os caminhões vão passar ali, vai aumentar em 10 vezes o tráfego de caminhões. Você vai jogar todos esses caminhões para dentro da cidade. Então, se a engenharia nos der uma solução que é possível não atrapalhar toda a cidade, você colocar 10 mil caminhões dentro de uma cidade, você acaba com a cidade. Então, temos que fazer um estudo. 30 segundos para o encerramento, candidato. O tempo é seu. Olha, quero agradecer você, Denian, o Mark, agradecer o nosso Terribas aí pela oportunidade, aos ouvintes, e dizer que quero muito pedir a oportunidade para o povo do Paraná que nos dê uma chance. Eu tenho em todos os cargos que eu, graças a Deus, ocupei, não envergonhei a ninguém, nem meus eleitores, nem a minha família, e tenho buscado sempre estar o máximo preparado com uma grande equipe para poder fazer um grande trabalho. E nós vamos fazer pelo Paraná.
Eu tenho convicção que o Paraná pode ser o estado mais moderno do Brasil e nós montamos uma equipe para isso, eu montei um plano de governo para isso e estou com coragem para tomar as decisões mais importantes para o Estado, inclusive acabando com as mordomias, diminuindo o Estado, fazendo com que a máquina pública possa ser mais ágil e veloz para melhorar a vida das pessoas. O modelo, Denian, de gestão pública brasileiro, ele é ainda fordiano. Nós temos que partir para o modelo Google, com inovação, tecnologia, rapidez e uma geração que obviamente queira transformar a vida das pessoas. E eu tenho a missão de resgatar a esperança do povo do Paraná na política. E estou animado para fazer isso. A gente vai seguir a entrevista com o candidato Ratinho Júnior agora no quadro 8 em ponto, especial eleições na tela da RIC TV Record. Vamos falar sobre Copel, sobre estatais, possibilidade de privatização, vamos falar de combate à corrupção e outros assuntos. Quem está interessado em saber mais sobre o Ratinho Júnior pode ligar na tela da RIC TV Record. Amanhã nós voltamos. Amanhã o candidato é o doutor Rosinha, do Partido dos Trabalhadores. Diga, Tê. Lembrando que para você que pegou a entrevista pela metade, para você que pegou só o finalzinho, ela fica salva no nosso podcast dentro do nosso canal do YouTube. Então você acessa aí o RIC Mais PR no YouTube e você vai poder acompanhar todas as outras entrevistas também, inclusive a entrevista de hoje. Legal. Candidato, obrigado pela atenção à Jovem Pan. Intervalo, voltamos. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. RIC Mais Notícias. Agora 7h55, estamos de volta, muita gente participando aqui com perguntas e o pessoal reclamando, minha pergunta não foi lida, é porque a regra eleitoral dá o mesmo tempo para todos os candidatos, cada um tem 20 minutos, a gente vai encaixando o que dá tempo, mas todas elas são repassadas às assessorias dos candidatos, se assim eles o quiserem, então cobrem aí nos sites dos candidatos a pergunta, quem sabe ele responde por lá, a gente vai encaixando tudo o que é possível por aqui. Como é que tá a agenda aí? Amanhã é a vez, então, de quem falar aqui na série de sabatinas que o Grupo RIC promove esta semana. Lembrando a você, ouvinte, que você participa sempre com a sua pergunta, mais da metade da entrevista é feita por você. Hashtag Vota Paraná ou pelo WhatsApp. Amanhã é dia de quem, Tê? Amanhã receberemos aí o doutor Rosinha do PT. E aí, na quinta-feira, é dia da Priscila Ebara Guimarães do PCO. E fechando aí essa primeira rodada de sabatina dos candidatos ao governo do estado, o Yearbook do PSL. Então, semana aí, fechando, né, com o doutor Rosinha amanhã, Priscila Ebara Guimarães do PCO e na sexta-feira o Yearbook do PSL. Aí a segunda rodada começa só no dia 13 de setembro com o Yearbook. Lembrando que essa sequência foi dada em um sorteio, tá? Com todas as representações dos partidos. Muita gente participando aqui, ainda, sobre aquela questão do professor que deixou os alunos na chuva lá na última sexta-feira. Vários professores se manifestando por aqui. Um deles é o Rafael, ele é de Cascavel, aqui pelo número 45, deve ser lá da região oeste. Ele diz aqui que o professor errou, que não se pode fazer isso, que a pedagogia manda dialogar e não punir. Também quem está nos ouvindo, a gente falou do Exército aqui agora há pouco, é o pessoal lá da 15ª Circunscrição do Serviço Militar, lá no Boqueirão. O Sargento Dário e o Cabo André, que são nossos ouvintes diários. Um abraço pro pessoal lá do Exército. E deram risada aqui do pessoal que não quis servir aqui. É que assim, ó, eu tenho que contar um negócio. Eu tenho um trauma que eu assisti aquele filme, eu nunca mais assisti aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Eu assisti, bom o filme. E aquela cena deles chegando na praia, aquilo é muito aterrorizante pra uma criança de 8 anos. Aí depois que eu assisti aquilo, eu falei, não, chega. Eu tenho pavor. Olha só, ouvinte... Mas nada contra. Gente, pelo amor de Deus. Não, eu acho legal já. O ouvinte Lucas do Uberaba diz o seguinte, que o filho dele estava presente lá no caso do Instituto Federal. Ele diz que gostou da punição e apoia o professor, pois sabe que o filho não é fácil. E se isso for ajudar ele virar gente, é válido, diz o ouvinte. Também tem a participação aqui do ouvinte Jazz Bomb. Ele perguntando, quem vocês acabaram de entrevistar? Acho que é a Jazz, é uma moça. É o Ratinho Júnior, foi o entrevistado da vez. Amanhã é o Dr. Rosinha. Sempre as entrevistas começam por volta de 7h20, 7h22. E se você perdeu, então, a entrevista hoje com o Ratinho Júnior, tem o nosso canal no YouTube, que é o RIC Mais PR, e também ela fica salva aí no nosso portal, então você pode acessar o ricmais.com.br
porque todas as entrevistas também ficam salvas lá. Antes de ir embora, vamos ajudar aqui a ouvinte, final telefone 9043, a Miriam Prado. Ela tava aqui, mandou vários prints aqui explicando que tá difícil de achar a live, porque ela entra no Rick Mais Notícias e tem um canal lá, mas a live não tá lá. É porque o endereço é outro, não é isso? Isso, é Rick Mais PR, tá? O YouTube nosso é Rick Mais PR. E se você quer assistir também, é mais fácil você ir pro nosso portal, rickmais.com.br/Jovem Pan. O nosso portal é o rickmais.com.br. Lá em cima tem um letreiro bem grande, aí você clica lá em Jovem Pan, e aí vai cair direto na transmissão aqui do estúdio. Tá certo, então, T759, vambora? Vambora, amanhã a gente tá de volta, amanhã sabatina com o Doutor Rosinha do PT. Então até lá, tchau. Tchau.